O que o técnico Dado Cavalcante tem a nos dizer depois do jogão contra o Santos? Fala galera do YouTube, beleza? João passando com o quadro Fala Professor, onde a gente vai ouvir o nosso treinador Dado Cavalcante pós-triunfo de 2-0 do Bahia contra o Santos, onde você já conferiu o vídeo aqui no canal, sensacional, da análise desse jogão. Deixe o like aqui se você gosta de ver as entrevistas dos treinadores pós-jogo, né? Principalmente o treinador do Bahia, né? Que vai estar aqui falando sempre do jogo corrente, né? Dessa feita do jogo contra o Santos, Bahia 2, Santos 0, com gols de Rossi e Alisson, né? E a fala do nosso treinador do lixo que era o rebaixamento ao luxo que é disputar a Copa Sul-Americana. Então, com vocês a palavra de Dado Cavalcante. Fala, professor! Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, pergunta de Marinho Júnior, da Metrópole FM. Boa noite, Dado. O senhor Oliveira é livrado do rebaixamento, mas você colocou o Bahia na Copa Sul-Americana. O que falar desse momento? Bom, é um momento especial. É um momento que nos deixa extremamente orgulhoso, né, pela condição que nós finalizamos o campeonato. Um campeonato duro, difícil, com adversidades, com muitas dúvidas, e nós conseguimos contornar essas adversidades, conseguimos ganhar forças em jogos dificílimos. Nós conseguimos, com repetição, uma ideia de jogo que nos trouxe até a classificação da Sul-Americana. Então, além do alívio, o primeiro alívio, né, de ter tirado o peso das costas da possibilidade de rebaixamento, concluímos o campeonato no mínimo igualando a marca de anos anteriores, né, de classificar o Bahia na Copa Sul-Americana. Isso é uma tradição de um clube grande que espera, que almeja por voos mais altos, e o mínimo que todos esperam é essa condição que nós conseguimos permanecer, né, deixar o clube na mesma condição do que foi nas temporadas anteriores. Nilson Luiz, Tapão FM. Sentimento de dever cumprido. Qual o futuro de Dado Cavalcante? Segue no comando? Bom, é sim uma sensação de dever cumprido, não tenha dúvidas. Com relação à permanência, eu tenho um vínculo com o clube até o final do ano, né? O meu contrato ele já prevê uma condição da utilização em qualquer que seja as categorias que o clube precisar. Então, estou à disposição. O que existe no momento são conversas planejando a temporada 2021, né? E essas conversas elas nos trazem a perspectiva de fazer uma reformulação no nosso grupo, de tentar um desenho de elenco um pouco mais próximo e mais compatível com as ideias que eu tenho trabalhado nesse final de temporada 2020. E obviamente a expectativa é que a gente comece e mude a chave já na próxima semana, iniciando uma competição extremamente difícil, que é a Copa do Nordeste. Reginaldo Lima, Rádio Sociedade de Feira. Dado a conquista da vaga sul-americana, premia as boas atuações do Bahia sob seu comando nesses últimos jogos? Eu creio que sim. Eu acho que nós evoluímos em maturidade nos últimos jogos. Nós ganhamos muito mais consistência. Acredito que não faltou desempenho, mesmo em jogos que nós perdemos dos nossos adversários. Eu sempre falei isso, me tornei até repetitivo, mas vou relembrar que acho que a única ressalva ou ponto fora da curva foi o segundo tempo do jogo contra o Sport. Mas mesmo nas derrotas contra a Inter, na derrota contra o Grêmio, para mim, tecnicamente, foi o nosso melhor jogo. Tecnicamente, para mim, foi o nosso melhor jogo. Talvez o jogo contra o Fortaleza ficou muito marcado, né, por ser um jogo decisivo e a gente conseguir golear um adversário direto na casa dele. Taticamente, talvez a nossa equipe foi muito mais bem
bem jogada, mas eu acredito muito que o desempenho nosso foi um desempenho de regular para bom. E acho que na fase final nós conseguimos a consistência, né, de saber defender melhor, de saber neutralizar melhor as adversidades. A frase que se fala muito, soubemos sofrer um pouquinho mais, né, baixar um pouquinho mais as nossas linhas. Nós fizemos o segundo jogo, construímos aí um segundo triunfo seguido. Segundo jogo seguido sem tomar gols, né, já que nós tínhamos aí uma defesa questionada, né, em termos de quantidade de gols tomados. E dentro dos números da equipe, né, sob o meu comando, nós terminamos com saldo positivo, né? E são poucas as equipes que terminam o campeonato com saldo positivo, né? Saldo de gols que eu cito. Isso me deixa feliz, sim, isso me deixa satisfeito, me deixa orgulhoso do que foi feito aqui. E essa vaga na Sul-Americana, não tenho dúvida que é um prêmio por tudo que foi trabalhado nesse período. Jailson Baraúna, da Rádio Excelsior. Uma temporada que parecia perdida e sem rumo, e você, juntamente com o elenco, conseguiram dar a volta por cima, além da permanência na Série A, veio a vaga na Sul-Americana. Como se deu essa virada na reta final? Foi muito difícil. Até brinquei com o pessoal ali agora, depois do último jogo. Poxa, mas que estrada esburacada essa que a gente pegou, né? Mas chegamos no final com êxito. Foi necessário muita força mental. Nós oscilamos e fomos do céu ao inferno várias vezes durante esse período, mas sempre com aquela convicção de que o trabalho estava fluindo, que as ideias estavam chegando na cabeça dos atletas e era necessário dar muita confiança aos nossos jogadores. Isso foi um trabalho de formiguinha, não é um trabalho isolado meu, é um trabalho de uma comissão técnica que se empenhou ao extremo, é um trabalho de staff, posso afirmar aqui, de heróis que não aparecem, heróis que estão nos bastidores, de responsabilidade grande, de auxiliares, de analistas de desempenho, preparador físico, fisioterapeutas, médicos, roupeiro, nutricionista, massagista, enfim, fruto de um trabalho grande dessas pessoas que diariamente faziam com que o ambiente ficasse ainda mais leve, mesmo com todo o peso, com toda a responsabilidade. Nós nos reunimos antes do treinamento e dávamos a ordem, não tem ninguém cabeça baixa, já vamos começar a mobilizar os nossos atletas, já vamos naquele trabalho de formiguinha, já desde lá da rouparia, quando os atletas pegam o material com os nossos roupeiros, já existia aquela palavra de incentivo, os que estavam fazendo tratamento no nosso departamento médico já eram prontamente abordados pelos fisioterapeutas, pelos médicos, por enfermeiro. Então assim, existem muitas mãos nesse trabalho e eu devo muito os resultados que hoje aparecem sob o comando de Dado Cavalcante. Eu posso afirmar e dividir muito esse mérito com um trabalho magnífico que uma comissão técnica fez, que um staff fez, que pessoas que sentiam a derrota, pessoas que são Bahia, pessoas que moram em Salvador, os profissionais da casa que estavam sentindo demais tudo aquilo que vinha acontecendo com as derrotas. Então eu quero dividir e quero também agradecer todo o empenho e toda a força que essa rapaziada nos trouxe aí no dia a dia. A última pergunta, por que pareça foram só 5 hoje, professor. Como pode fazer uma autocrítica do seu trabalho e você ser o técnico do Bahia nessa temporada? Você já respondeu essa. A reflexão ela acontece independente de construção, de finalização de campeonato. Eu faço as minhas reflexões jogo após jogo. As semanas de trabalho serão revisadas, né? Isso é um processo natural de evolução do profissional. Isso é uma coisa que eu tento não me acomodar e essas reflexões, essas autocríticas, elas são extremamente importantes. Em alguns momentos é importante também ouvir algumas críticas externas, desde que sejam construtivas, desde que sejam para o bem, desde que sejam balizadas de acordo com o direcionamento da realidade, e não apenas a palavra negativa por ela mesma. Então eu julgo que é importante sim fazer uma autocrítica, fazer reflexões sobre esse processo inteiro. E como eu falei, eu tenho um contrato com o Bahia, estamos conversando hoje para a sequência da competição da temporada, na verdade não é uma sequência, né? O início da temporada de 2021. E a formalização é apenas para uma defesa, né? Para uma defesa do clube
uma proteção para o clube e uma proteção para mim como profissional. Então é apenas um alinhamento de ideias para que a gente consiga ter a tranquilidade natural de desempenhar e desenvolver um trabalho bacana aí para a temporada 2021.